Fala, galera do Só Rivais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai mergulhar no pré-jogo mais esperado dessa semana no futebol sul-americano. River Plate e Palmeiras se enfrentam pelas semifinais da Libertadores em Buenos Aires, um clássico recente que virou sinônimo de rivalidade pesada, de tensão dentro e fora de campo, e que pode definir o rumo da temporada para os dois lados. E já vou avisando, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de futebol sem passar pano, sempre com crítica, polêmica, mas também com respeito. Então já fortalece o canal e vem comigo até o fim desse vídeo, porque a análise de hoje vai além do óbvio. O Palmeiras chega para esse confronto carregando uma responsabilidade gigante. O time de Abel Ferreira conseguiu superar fases complicadas no ano, passou por períodos de questionamento, mas agora parece ter encontrado uma nova cara com Felipe Anderson, que se tornou a peça de desequilíbrio que o time precisava. E é curioso pensar nisso, porque muita gente tratava a chegada dele como uma aposta de risco, um jogador que poderia não repetir no Brasil o que fez em alguns momentos na Europa. Mas a verdade é que, dentro do esquema de Abel, ele encontrou espaço para ser protagonista, para se tornar o cara que pode decidir jogos grandes, e essa partida contra o River é exatamente o tipo de teste que vai mostrar se ele realmente assumiu esse papel. Só que o Palmeiras não é só Felipe Anderson. O time carrega também uma história recente de superação com jogadores que quase foram descartados e hoje são protagonistas. Um exemplo claro é o atacante Flaco Lopes. Pouca gente lembra, mas há pouco tempo ele estava praticamente esquecido, jogando no futebol amador da Argentina, tentando reencontrar espaço depois de uma fase turbulenta. E hoje, o mesmo Flaco que foi desacreditado é cobiçado pelo próprio River Plate, que vê nele uma peça capaz de resolver jogos. O destino não poderia ser mais irônico, enfrentar o time que já demonstrou interesse nele, justamente em um duelo de Libertadores, pode ser a chance de Flaco mostrar que não é mais promessa, mas sim realidade. Do lado do River Plate, a pressão também é gigantesca. O time vem de campanhas consistentes no cenário local, mas a obsessão da Libertadores continua. Jogar contra o Palmeiras virou trauma recente para os argentinos, que ainda lembram das eliminações duríssimas em fases decisivas. O torcedor do River não esquece os confrontos de 2020 e 2021, e enxerga no jogo de hoje uma oportunidade de revanche. Mas será que o River atual tem força suficiente para superar o Palmeiras? Essa é a grande questão. Porque, sejamos honestos, o River tem bons nomes, tem qualidade no elenco, mas não vive o mesmo momento de domínio continental que já teve em outras épocas. Hoje, o peso da camisa é grande, a pressão da torcida é imensa, mas a execução em campo nem sempre acompanha. E o Palmeiras, apesar dos altos e baixos, chega muito mais preparado para enfrentar esse tipo de atmosfera. O trabalho de Abel Ferreira, mesmo com críticas pesadas, segue sólido. E o que mais impressiona é como ele consegue renovar o elenco dentro de uma temporada, colocando caras novas para jogar, como Felipe Anderson, mas também recuperando atletas que estavam desacreditados. É aqui que entra a parte polêmica. O Palmeiras vive um dilema. Ao mesmo tempo em que mostra força, também carrega um histórico recente de desgaste em mata-matas. O torcedor sabe que, quando o time entra em campo em jogos grandes, a tensão é total. E muita gente ainda questiona: será que Abel Ferreira tem um plano B? Será que ele consegue reagir quando o time não encaixa? Esse duelo contra o River vai ser o tipo de jogo que vai cobrar exatamente isso. Outro ponto que precisa ser destacado é o ambiente. O Monumental de Núñez deve receber mais de 70 mil torcedores inflamados, empurrando o River. A pressão argentina é algo que poucos times suportam, e o Palmeiras vai precisar ser frio, vai precisar segurar os primeiros minutos, não se abalar caso sofra pressão inicial. E é nesse tipo de jogo que figuras como Felipe Anderson podem fazer a diferença. O cara que tem drible, velocidade e decisão pode ser o desafogo em momentos de sufoco. Mas será que ele vai corresponder?
Ou será que vai sentir o peso de uma semifinal de Libertadores contra o maior campeão do torneio? E já que estamos falando de pressão, é importante lembrar também da cobrança sobre Flaco Lopes. Não é exagero dizer que, se ele fizer gol no River, pode mudar completamente a narrativa da carreira dele. De jogador desacreditado no amadorismo argentino para protagonista em uma semifinal de Libertadores contra o time que sonha em contratá-lo, isso é história de cinema. Mas o futebol não é filme, e a realidade é dura. Ele vai precisar provar em campo que é capaz. O Palmeiras ainda lida com desfalques pontuais, ajustes na defesa, mas chega com confiança renovada. Abel Ferreira sabe que é um dos jogos mais importantes da temporada. O torcedor palmeirense exige vitória, exige atitude, e qualquer resultado negativo vai gerar questionamento pesado. Não é exagero dizer que a temporada do Verdão pode ser definida nesses 90 minutos. Se passar pelo River, ganha moral, ganha confiança e se torna favorito ao título. Se cair, vai carregar a marca de mais uma eliminação dolorosa, e a pressão sobre Abel e sobre a diretoria vai explodir. E aqui eu faço uma pausa para reforçar: se você está curtindo essa análise, já se inscreve no canal Só Rivais, porque aqui a gente fala na lata, sem enrolação, sempre trazendo o contexto completo para você entender o que está em jogo. Deixa o like, ativa o sininho, porque ainda tem muita análise pesada vindo por aí. Agora, voltando ao jogo, a escalação provável do Palmeiras indica força máxima, com o Everton no gol, uma defesa sólida formada por Gustavo Gomes e Murilo, laterais experientes e um meio de campo que combina pegada com qualidade técnica. No ataque, além de Felipe Anderson e Flaco Lopes, o time ainda pode contar com opções de velocidade e criatividade que fazem a diferença em jogos grandes. Já o River aposta em jogadores acostumados a grandes decisões, mas que ainda não passaram por um teste tão duro quanto enfrentar o Palmeiras embalado em uma semifinal. É nesse choque de forças que está a beleza do futebol sul-americano. De um lado, o River tentando renascer e mostrar que ainda é gigante. Do outro, o Palmeiras consolidando sua era como o time mais competitivo do continente. E no meio disso tudo, histórias individuais como a de Felipe Anderson e Flaco Lopes, que podem transformar o jogo em algo ainda mais simbólico. No fim das contas, o que se espera é um jogo tenso, brigado, cheio de nervosismo, mas também de qualidade. O Palmeiras sabe que precisa jogar com inteligência, não pode cair na armadilha da catimba argentina, precisa controlar o ritmo e ser cirúrgico nas chances criadas. O River, por sua vez, vai tentar impor seu ritmo, sufocar o Palmeiras, pressionar desde o início. Vai ser um jogo de nervos, de detalhes, e provavelmente de poucas chances claras. E para fechar, fica a reflexão: estamos diante de um daqueles jogos que entram para a história. Pode ser a noite da consagração de Felipe Anderson como peça-chave desse novo Palmeiras, pode ser o jogo que muda para sempre a carreira de Flaco Lopes, ou pode ser a vingança que o River tanto busca. O certo é que ninguém vai sair ileso desse confronto. O torcedor vai sofrer, vai comemorar ou vai lamentar, mas com certeza vai lembrar dessa semifinal por muitos anos. Então já sabe, se inscreve no canal, deixa seu comentário dizendo quem você acha que leva a melhor, e vamos juntos acompanhar esse jogão que promete parar o continente. Aqui no Só Rivais a análise é completa, crítica e sem medo de falar a verdade. Até o próximo vídeo.